Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia poder parar para meditar na palavra do Senhor e oferecer a Ele a nossa vida, o nosso fôlego, a nossa voz e a nossa alegria, que todos são dados exatamente por Ele para que possamos servi-lo na sua obra. A nossa meditação no dia de hoje, 14 de março de 2025, está no segundo livro das Crônicas, capítulo 29, e a gente vai utilizar o versículo 10 como referência de meditação e de estudo. E nesse versículo está escrito: agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Que maravilha! Eu fico pensando o seguinte: o que tem vindo ao teu coração? O que vem ao meu coração? Você já se fez essa pergunta, assim, diariamente? O meu coração tem vindo o desejo de ganhar dinheiro, o desejo que minha mulher me ame mais, o desejo que eu seja respeitado pelos meus filhos, o desejo que eu prospere na minha vida. São coisas, posso dizer que boa, né? Coisas que são agradáveis para as nossas vidas. Mas será se exatamente esse é o desejo que tem que vir no nosso coração? Ou deveria ser conforme aqui a proposta, o propósito apresentado pelo rei Ezequias? O rei Ezequias diz assim, que o desejo que tem vindo ao coração dele é que haja um concerto do reino dele, do povo dele com o Senhor. Acredito então que o propósito que deva vir ao nosso coração é que a nossa casa, a nossa família possa fazer um concerto, fazer uma aliança, instituir um pacto, instituir um relacionamento perfeito com o Senhor. Para quê? Para que a ira do Senhor não caia sobre nossa casa. Por quê? Porque somos pecadores, somos perversos, somos idólatras, somos imorais, somos mentirosos, somos profanos, somos tudo e mais um pouco. Se não exercemos isso hoje, é porque efetivamente muitos de nós, ou alguns de nós, já está sob o gerenciamento do próprio Deus, né, da sua vontade, do seu, vamos dizer assim, do seu cuidado, do seu zelo. E aí, o Espírito Santo é aquele que ele colocou aqui para nos conduzir e nos acompanhar nessa caminhada de renovação, de transformação, de o nascer de novo, uma caminhada difícil, uma caminhada de desafios, e aí ele possa se fazer presente. E esse é o caminho que a gente pode ver por aqui. E a gente consegue ver todo esse trabalho, porque aqui a gente vai trabalhar aqui com a história do rei Ezequias, que começa lá no livro de 2 Reis, capítulo 18. A partir do capítulo 18, por alguns capítulos, a gente vai ter a história desse rei, né? Paralelo aqui. E aqui também, a partir desse capítulo 29 para frente, ter mais ou menos ali o capítulo 32, nós também teremos uma sequência de correlações com o livro de Reis, que começa no 18, vai terminar ali pelo 22. Da mesma forma. E aqui, ele já começa dizendo que Ezequias, ele começa a governar com 25 anos, perfeito? Após a morte do seu pai Acais, que nós estudamos isso no nosso devocional do dia 13, e ele governa então por 29 anos. E a Bíblia também estabelece que ele é alguém que fez o que era reto aos olhos do Senhor. E quando a gente vai lá no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, ele vai trazer que antes dele, e que depois dele não houve rei igual em Judá. Ezequias foi praticamente um homem perfeito na sua retidão diante de Deus. Impressionante, né? Você já parou para se imaginar se você mesmo poderia dizer que você é uma pessoa perfeita em retidão diante de Deus? E o interessante de tudo isso é que logo Ezequias, ao assumir o seu reino, logo no primeiro ano do seu reinado, ele começa o quê? Ele vê que o reino de Judá vem com uma sucessão de erros e falhas, não só o reino de Judá contra o reino de Israel, mas como ele reina sobre Judá e é sobre esse reino que ele tem inferência, ele já abre as portas da casa do Senhor. Que porta é essa? Os templos de Jerusalém. E ele começa uma sequência, uma série de atividades para poder repará-las, para poder colocar o templo em funcionamento. E dentro desse propósito, ele junta sacerdotes, ele junta levitas. E aí, ele, ao juntar esses sacerdotes, esses levitas, o versículo 5, tá? Ele junta toda essa parte que é importante, porque são eles que operam dentro do templo, é eles que fazem sacrifícios, eles que apresentam os holocaustos, é eles que se apresentam diante do Senhor e fazem todos os cerimoniais. E o rei Ezequias, então, se apresenta diante deles lá numa praça chamada Praça Oriental, e no versículo 5 diz assim, e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Opa! Nós estamos começando a preparar todo o cenário para o início do nosso devocional, que foi do versículo 10. Ou seja, o nosso querido e amado rei, um homem temente e reto aos olhos do Senhor, ele vai atrás daqueles que podem fazer e oferecer o trabalho na casa de Deus, na casa do templo de Jerusalém, e propõe a eles: olha, vocês devem se santificar, vocês devem agora, nesse exato momento, preparar-se, santificar-vos, limpar-vos, e também se direcione à casa do Senhor, para que vocês também a santifiquem, né? Para que vocês também levem essa pureza para o templo. E aí começa todo esse processo. E o rei, ele traz ali do versículo 6 até o versículo 9, uma série de situações que foram, vamos dizer assim, praticadas pelos seus pais, pelos seus antigos, pelos reis que passaram, dizendo que haviam as transgressões das leis, eles fecharam os alpendres das lâmpadas, eles deixaram de oferecer holocaustos, incensos, eles se envolveram em guerras, se envolveram em dissensões, e com isso foram mortos pela espada,
suas mulheres foram levadas cativas, ou seja, ele sai fazendo aqui uma série de situações dizendo assim, ó, é hora da gente parar tudo isso, porque agora a gente vai santificar e a gente vai restaurar a obra na casa de Deus. E é isso que está no coração de Ezequias. E para ele executar todo esse processo, ele diz muito claramente, aqui ele está lá no versículo 11, diz assim, agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes e para serdes seus ministros, e para queimardes incenso. E a gente trazendo isso para um momento atual, eu fico pensando, irmão, eu fico pensando, você que está me dando prazer de me escutar, né? Você que eu não conheço, mas que me dá o prazer de me escutar. Para pensar, quantas mensagens de Deus você já não ouviu, quantas mensagens, literatura bíblica, filme bíblico, e às vezes isso fica te estimulando, isso fica mexendo contigo e você resistindo, ou seja, larga de ser negligente e você tem uma obra, você tem um chamado e às vezes tudo isso é para te dizer assim, olha, você foi escolhido para poder estar diante do Pai, estar diante de Deus e servir a sua obra, servir o seu irmão também que necessita. Ou seja, você precisa ser uma voz ativa no reino de Deus, você precisa ser alguém que espalha a mensagem do nosso Deus e Pai, nosso Criador, do nosso Senhor. Você precisa ser alguém que não se envergonha, você precisa ser alguém que cresce, que se envolve e que multiplica a mensagem, que multiplica o número de discípulos, no sentido de levar a mensagem para que o Senhor e o Espírito Santo façam a obra de conversão e trazer os filhos de Deus para a casa do seu Pai, os filhos de Deus para a casa do próprio Pai. É isso que precisa. E então, sobre a liderança do rei Ezequias, esse conjunto de sacerdotes, levitas, entre eles aqui uma série aqui que são nominados entre o versículo 12 e o versículo 14, né? Eles, de fato, agora eles entendem, de fato eles estão conscientes e eles passam para a tarefa de efetivamente a fazer o trabalho. Então eles entram dentro da casa do Senhor e começam a purificar, e começam a reparar, começam a tirar as imundícias, né? E começa, vamos dizer assim, a fazer um trabalho diferenciado, até a gente chegar lá no final do versículo 19, em que eles praticamente se apresentam para o rei e dizem o seguinte, ó, que já terminaram todo o trabalho, tudo que era sujo já foi lançado fora, né? Inclusive os próprios, vamos dizer assim, as transgressões feitas, os objetos que foram transgredidos por Acais, que era pai de Ezequias, eles já foram reparados, santificados e agora estão diante do altar do Senhor. Quando isso nos identifica que quando você, vamos dizer assim, aparece um filho de Deus, como é o caso de Ezequias aqui na tua vida, e que você vivia ali como sacerdote, como levita, mas vivia ignorando, sendo negligente no processo da palavra, mas que você agora é despertado novamente, que você envolve, as coisas na casa de Deus acontecem. E aí vai acontecendo uma série de atividades, como sacrifícios, expiações, holocaustos. O povo ele se apresenta ao rei, trazem novilhos, trazem carneiros, ou seja, o próprio povo ali, ele se alegra, ele começa a aparecer e se envolver. Agora nós tínhamos o rei, nós tínhamos os sacerdotes e o próprio povo, ele se junta ali na praça, e no versículo 20 está dizendo assim, então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. E esses maiorais, que representam as famílias, os chefes de famílias, os líderes, né, ele está propagando com o povo ali. E aí eles trazem as suas ofertas, trazem os seus presentes, trazem os seus sacrifícios, e a casa ela começa então a operar. E uma outra preocupação, e aí a gente precisa sempre fazer esse comandamento, que como esse povo foi instruído por Davi, né, e Davi preparou aquela relação de culto ao Senhor e adoração, e é claro que aqui também eles vão trazer a questão das adorações, dos instrumentos, né, de todo o povo, trombetas, alaústres, toda a parte musical. Ou seja, porque a parte musical ela traz um fervor maior e acaba trazendo uma adoração parece que mais intensa. É evidente que eu sempre falo que em relação à igreja dos tempos atuais, apesar de fazer semelhantemente, é preciso um mergulho mais profundo nas escrituras para entender se essa forma, de fato, se aplicaria à igreja atual. Nós vemos praticamente todas as igrejas, salvo as exceções com, vamos dizer assim, aqueles controles, aquelas, vamos dizer assim, aquela prudência um pouco mais acurada, que, no fundo, quando você aplica essa prudência, acaba também sendo interpretado na leitura de alguns como se fosse uma igreja apagada, morta, sem alegria, assim. Mas que precisa, eu sempre falo, porque muito do que se traz aqui era uma forma de adorar dos próprios judeus. E isso não estou dizendo que o Senhor não se agradava, pelo contrário. Tanto que essa alegria, ela foi transbordante. E Ezequias sempre à frente. Ezequias sempre foi muito atuante nesse processo aqui. De modo que garantia todo o processo que fosse muito, vamos dizer assim, muito sustentado também por meio desse processo de louvor e adoração. E no meio de todo esse processo, aí sim, o povo entra, trazendo sacrifício, trazendo holocausto, e doando, e trazendo bastantes ofertas. Tantas ofertas, e o que é interessante é que no versículo 34, ele diz assim, eles traziam tantas coisas, que no final, no versículo 34, foi dito assim, eram porém os sacerdotes muito poucos, e não podia esfolar a todos os holocaustos, pelo que os seus irmãos, os levitas, os ajudaram até a obra se acabar, até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificar do que os sacerdotes. Aqui mostra que claramente alguns sacerdotes ainda estavam um pouco reticentes nesse processo, mas os levitas não, já se entregaram, já se doaram por completo, então eles estavam à frente ali. E aí, para poder dar conta da vazão, das ofertas, da alegria do povo, eles também acabaram, vamos dizer assim, pegando um pouco da atividade que era direcionada ali aos sacerdotes.
E no final de tudo isso, meu irmão, de toda essa mudança, de toda essa alegria, de toda essa renovação agora da casa aberta, das coisas em funcionamento, do Senhor se fazendo presente, ou seja, daquele rei, não se engrandecendo, mas glorificando o nome do Senhor e trazendo os seus trabalhadores, os seus trabalhadores que eu falo, os próprios servidores do Senhor, da família ali de Arão, tudo aquilo. E no final a gente vê que todo o povo, né, todo se resumiu lá no versículo 36, assim, e Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Ou seja, tudo aquilo era uma ação do próprio Deus que havia preparado tudo, e no final o povo apenas gozava, e Ezequias era um instrumento para que aquilo pudesse começar efetivamente, tá bom? E no final de tudo isso a gente pode agradecer a Deus pela oportunidade mais uma vez de estar fazendo e tendo esse momento especial, e o que eu posso te dizer é que Deus possa te cuidar, meu irmão.